Olá, retomando, bom dia a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Dando continuidade a essa mesa de assistência e assessoria técnica em habitação de interesse social, no congresso virtual, no segundo congresso virtual da UFPA 2021. Estamos muito felizes de poder estar aqui com vocês, abrindo esse diálogo com o público externo e trazendo também os residentes da quarta edição que estão aqui nos assistindo, professores e demais colegas. Então, dando continuidade à mesa 1, que acabamos de finalizar, sobre o tema da formação profissional, aqui na residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia da UFBA, vamos retomar uma breve apresentação para contextualizar aqueles que estão chegando agora para assistir a mesa 2, ok? Então, espero que todos estejam bem, com saúde. Eu agradeço a presença de cada um aqui presente, convidados, residentes de arquitetura e urbanismo e engenharia, estudantes em geral e público, inclusive aqueles que ainda vão nos assistir, né? Mais adiante. Eu sou Eliana Mettig, professora da Faculdade de Arquitetura da UFBA, atual coordenadora do curso de especialização em assistência técnica, habitação e direito à cidade. Essas duas sessões, chamadas de mesa 1 e mesa 2, se articulam em torno da continuidade desta quarta edição do curso no ano de 2021, esse reinício de aulas remotas. O tema da assistência técnica, assistência e assessoria técnica para habitação de interesse social, entra agora no campo do caminho das metodologias integrativas como abordagem plural na residência, AU mais E, UFBA. O termo AU mais E significa residência em arquitetura, urbanismo e engenharia. Esta tem sido institucionalizada na universidade como pós-graduação lato sensu, como um curso de especialização em assistência técnica, habitação e direito à cidade. A modalidade de residência acadêmica é fundamentada na Lei Federal 11.888, de 2008, que versa sobre a assistência técnica em arquitetura, urbanismo e engenharia pública e gratuita para famílias de baixa renda, como uma das modalidades de implantação e atuação profissional nesse campo da assistência técnica em arquitetura, urbanismo e engenharia. Como residência, é pioneira na universidade pública desde 2011, além de implementar a curricularização da extensão na pós-graduação, proporcionando formação profissional e ações extensionistas em comunidades e promovendo processos de assistência e assessoria técnica para projetos de habitação de interesse social capazes de potencializar transformações socioespaciais nos territórios. Esta mesa 2 propõe uma andança entre teoria e prática, focando o caminho das metodologias integrativas com uma abordagem plural nesses desafios que foi a implementação da residência nesses últimos, vamos fazer, 10 anos. A mesa é formada por mulheres praticantes dessa abordagem em diferentes contextos de ensino, pesquisa e extensão, e que desdobraram para as suas atuações profissionais também. A abordagem integrativa permite reconhecer e valorizar os muitos saberes presentes nos contextos acessados e suas formas de expressão. Leva à ampliação do conceito de racionalidade comunicativa, para além do código lógico-verbal, abraçando a multiplicidade expressiva e criativa do humano. O encontro de saberes de todas e todas, os envolvidos e envolvidas, comunidades, estudantes, profissionais e professores, paritário e respeitoso, visa a ação transformadora propositiva pela problematização e a apreensão da realidade. Estarão conosco as seguintes convidadas e palestrantes. É bem gratificante estar com a nossa convidada, a professora doutora Valéria Gianella, que é a idealizadora do conceito de metodologias integrativas, a Luana Figueiredo, que é egressa do curso, especialista em assistência técnica, arquiteta e urbanista e mestre, recentemente formada no mestrado em arquitetura e urbanismo aqui do PPGAL, da UF.
Professora doutora Maria Suzana Moura, professora aposentada da Residência em Gestão Social da Escola de Administração da UFBA e colaboradora, na verdade, professora permanente do nosso corpo docente daqui da Residência em Arquitetura e Urbanismo, como formada em Arquitetura e Urbanismo também. E a professora doutora Paula Moreira, professora do curso, arquiteta e urbanista do INCRA, arte educadora e idealizadora do coletivo Resistência e Arte. Estaremos com a Luana Figueiredo como entrevistadora desta mesa. Ela vai fazer uma breve apresentação da sua própria experiência como estudante, como residente no curso, e logo em seguida vai iniciar uma entrevista com esses professores e convidados. Essas professoras e convidadas. Muito obrigada. Bom dia, Eliana. Bom dia a toda a mesa. Bom dia, pessoal que está assistindo a gente em casa. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, o convite de estar aqui hoje. Eu me sinto muito, muito, muito feliz de ter participado da primeira turma da residência e hoje estar como professora colaboradora. É uma alegria imensa. E de poder voltar, né, no passado, apresentando hoje, dentro da mesa de metodologias integrativas, a experiência com a comunidade Rio dos Macacos. Eu sou hoje pesquisadora do grupo Etnicidades, foi o grupo ao qual eu fiz o mestrado, né, e continuei trabalhando com as comunidades quilombolas. E então, assim, a comunidade quilombola de Rio dos Macacos, que é a experiência que eu vou trazer aqui para vocês hoje, foi a primeira comunidade que eu tive a oportunidade de trabalhar, e essa experiência foi muito significativa. Então, como a Eliana já explicou, né, o contexto da residência, em 2014, a gente teve a oportunidade de formar uma equipe multidisciplinar. Eu como arquiteta, uma geógrafa e um urbanista, para trabalhar com a comunidade quilombola de Rio dos Macacos. Então, foi a primeira experiência também com a comunidade quilombola em contexto rural. Então, assim, a gente estava muito acostumado, né, dentro da faculdade, a trabalhar no contexto urbano, então Rio dos Macacos também foi pioneira nessa perspectiva de trabalho com comunidades rurais. Então, eu vou apresentar aqui para vocês o processo que a gente desenvolveu, algumas imagens das oficinas que a gente realizou. Eu não vou poder detalhar nos produtos, eu vou trazer mais focando na metodologia e nos objetivos das oficinas que a gente fez. Antes de começar, eu vou só contextualizar vocês que a comunidade quilombola de Rio dos Macacos, a questão que se apresentou quando a gente chegou no território, eles estavam com a disputa territorial. Então, assim, a equipe, ao se aproximar, a gente, né, no diálogo, vai percebendo e permitindo que a comunidade traga o que ela está demandando. Então, a gente começou a se aproximar da comunidade, participando muito de audiências públicas, reunião com a associação, com a ATR, que era a assessoria jurídica, que estava pautando com eles a regularização do território, a CPP, o MPP, que era o Movimento dos Pescadores, que eles já estavam vinculados. Então, assim, a nossa aproximação foi muito no cunho político, de nos aproximando da comunidade. E a comunidade apresentou desde o início uma questão com a relação cartográfica, com a questão dos mapas. Então, eu vou trazer para vocês dois momentos das oficinas, as oficinas coletivas, que foram desenvolvidas em equipe multidisciplinar, e as oficinas da parte de arquitetura, para ilustrar a nossa mesa de hoje. Então, a primeira oficina que a gente fez com a comunidade, entendendo que, vou bem rápido para vocês, que a comunidade quilombola, a identificação de uma comunidade quilombola está ligada à questão da ancestralidade, à questão da história, à questão da cultura. A primeira oficina que a gente fez aqui na casa de Dona Olinda foi uma oficina de memória e identidade. Então, a gente juntou a comunidade e começou a fazer perguntas a eles, né? Tipo assim, a gente já vinha trabalhando com eles a questão do mapa, eles já tinham um pouco de referência de onde fica onde ficava a barragem, onde ficava a casa de cada um por imagem de satélite. E a gente começou a perguntar quais são os lugares de memória, quais são os lugares da casa dos antigos, lugares de cultivos, lugares de lazer, o lugar do coletivo. Então, a gente foi fazendo perguntas e fomos marcando os pontinhos no mapa. Os lugares de sagrado, então a nossa primeira experiência depois das reuniões de oficina, a gente foi se aproximando da comunidade, identificando no mapa alguns pontos da oficina que a gente chamou de memória e identidade. Em seguida, a gente
desenvolver uma outra oficina, junto com as assessorias que estavam prestando serviço a eles, né, que tanto a ATR e a CPP que eu comentei, mas o SAJU também, que é outra assessoria de advogados. Então, a gente começou a conversar com eles continuando uma conversa sobre mapas. Então, aqui a gente fez um mapa mental, pedindo para eles desenharem, né, lugares de medo, lugares de religiosidade, lugares de cultivo. Então, foi uma continuidade da primeira oficina, desenhando a casa dos vizinhos. Então, dessa vez a gente foi desenhando, eles foram desenhando, né, aqui um indício da violência que eles sofriam no território, né, a memória da barragem. O mapinha. E na continuidade da etapa coletiva, a gente desenvolveu junto com eles e os advogados uma peça para auxiliar na questão da regularização fundiária, que foi um mapa de contraproposta. Então, junto com, olha a quantidade de pessoas da assessoria que tinha, né, a gente foi desenvolvendo gradativamente, né, em oficinas, em reuniões, a comunidade propôs um mapa definindo o que seria o território deles, né, assim, a parte, como eles estavam num processo de negociação, que na realidade só se encerrou em 2020, né, se arrastou bastante a definição da delimitação da área, a comunidade propôs o que eles entendiam que seria a delimitação da área deles. Aqui, outros desenhos, né, a gente trabalhando com a oficina de desenvolvimento desse mapa de contraproposta, discutindo com a liderança comunitária, né? Essa aí é Rosimeire, muito conhecida da comunidade Rio dos Macacos. Paula Regina, a geógrafa que trabalhou comigo na equipe multidisciplinar. Então, aí a gente, para finalizar a etapa coletiva, uma das coisas mais interessantes que a gente desenvolveu nesse trabalho foi um etnomapeamento. Naquele momento, a gente não sabia que o nome dessa técnica era etnomapeamento. A gente, no caminhar do processo, a gente entendeu que a gente precisava conhecer mais o território, que a gente estava falando muito de mapa, que a gente estava falando muito de técnica, que a gente estava mostrando imagem de satélite, que a gente estava identificando os pontos de memória, mas que a gente precisava conhecer. Então, na verdade, foi uma proposta conjunta, né, entre os técnicos e a comunidade, que a gente fizesse caminhadas pelo território, a gente dividiu o território em algumas áreas, e eles fossem contando as histórias do território. E conforme eles fossem contando, a gente tinha pontos, daqueles pontos que a gente mapeou na outra oficina, assim, pontos de cultivo, casas dos antigos, locais sagrados, que a gente ia mapeando no GPS. Então, isso, na verdade, isso é um instrumento da geografia que a gente descobriu depois, que o etnomapeamento, a gente foi mapeando os principais pontos definidores de características étnicas, e depois a gente estruturou, sistematizou e apresentou para eles uns mapas com a sistematização desses pontos. Vou trazer para vocês brevemente uma volta desse etnomapeamento para vocês conhecerem um pouquinho do território. Essa é a famosa barragem de Rio dos Macacos, com a Tulipa, a parte norte do território. Então, não fiz uma seleção das oficinas, é um apanhado geral, a gente fez 7 caminhadas, a gente caminhou quase 301 hectares, assim, né, por grandes áreas, para vocês conhecerem um pouquinho da comunidade, Dona Olinda, seu Zezinho, das casas antigas, pé de dendê, algumas casas de alvenaria, alguns cultivos que eles faziam do território, nossas caminhadas, seu Zelito, animais, para vocês verem como alguns aspectos da característica da comunidade rural. Do outro lado do território, vendo a barragem, as bicas, as casas, os modos de vida deles, cultivos. A gente teve a oportunidade também de caminhar as casas técnicas construtivas tradicionais, Taipa de Supapo. A gente caminhou também, seu Henrique, o dono dessa casa, ele era quase um engenho, produzia desde plantações, cultivo de animais, criação de animais, extrativismo, né, extrativismo de madeira, artesanato de colher de pau, fotos dos bastidores do campo, a gente comendo jaca.
E as caminhadas por lugares mais difíceis, de mais difícil acesso, na parte da região industrial, onde a gente viu, né, a contaminação ambiental do norte do leste do território, onde a comunidade não habita, outro lado da barragem, e a parte externa da comunidade, indicando que os terreiros de candomblé, que a origem da matriz africana que tinha naquele território, as gameleiras brancas, uma parte mais difícil da caminhada, a gente escorregando, os bastidores do etnomapeamento, e belezas do território. Esse foi um trabalho muito bonito. Assim, esse etnomapeamento até hoje foi um grande marco, né, metodológico de dialogar com o território a partir das histórias dos que moram lá. Foi muito importante. E é graças a Paula, que trouxe a experiência dela da geografia, que junto com a comunidade que topou contar as histórias, né, abrir o território para a gente pôde desenvolver esse trabalho e ajudar eles a entender melhor essas histórias de limites, de demarcação, o que era aquela história toda. E foi uma experiência muito boa. Então, a parte coletiva foi essa que eu contei a história para vocês, um grande panorama estruturei em 3 grandes partes de oficina, né? E a gente entregou para eles o etnomapeamento e os mapas de contraproposta e o auxílio que foi necessário na questão da regularização fundiária. Eliana, eu vou pedir que você me faça um sinalzinho quando faltar uns 3 minutos, só para como a gente vai entrando na história, eu posso me perder, por favor, me sinalize. A parte da arquitetura, na especialização, a gente fez um trabalho de desenvolvimento coletivo e cada especialista tinha a oportunidade de desenvolver um projeto específico na sua área. Então, em determinado momento, a gente encerra a parte coletiva e passa para a parte individual. Então, pode botar de volta a foto. Eu vou mostrar para vocês os 3 momentos que as 4 oficinas, né, que eu desenvolvi na parte de arquitetura, para a gente chegar num produto. Porque a gente baseou muito, né, toda a nossa metodologia na pedagogia de Freire, né, dessa que é a relação dialógica, de troca, sempre de troca, né, sabendo que quem é detentor dos saberes do território é a comunidade, a gente está ali para apoiar tecnicamente na demanda que for necessária. Então, e da questão da educação libertadora, né? Então, a gente sempre na troca. Finalizando a etapa coletiva, a primeira oficina que a gente fez foi o que queremos. Então, foi junto com Paula, a geógrafa, a gente fez uma roda de conversas. Já tínhamos levantado muitas questões que a comunidade trazia nas reuniões do que eles queriam. Então, a gente foi conversando, o que eles já tinham falado, o que é que a gente tinha pensado, o que é que eles estavam pensando que poderia ser o produto da arquiteta. Que, no caso, eles pautaram que deveria ser um projeto de arquitetura. Poderia ter sido um outro produto da especialidade de arquitetura. Naquele momento, a pauta era de um projeto arquitetônico. O que poderia ser, se uma escola, se um centro comunitário, a sede da associação, a casa de farinha, tinham muitas questões levantadas como necessidade deles, e a gente foi afunilando, conversando, e chegando às melhores, né, quais seriam o que a gente perguntou foi o que é que a comunidade estava precisando mais naquele momento, o que é que traria benefício para todos, né? Então, a gente chegou à decisão de fazer a sede da Associação Comunitária da Comunidade Rio dos Macacos, que a gente chamou de Projeto Semente, que seria uma origem para várias atividades que aconteceriam naquele lugar, seria um lugar de multiuso. A oficina seguinte que a gente fez foi para definir o programa de necessidades. Então, assim, o que a gente quer que aconteça ali? Essa moça que está conversando aí, o nome dela, ela trabalha no Saju, Rebeca, e a gente foi conversando o que é que uma vez que a gente sabe que vai ser a sede, a gente foi trocando ideia do que é que poderia acontecer naquele lugar. Então, foi uma oficina também muito interessante, vocês podem ver a estrutura dos lugares que eles organizavam, né, autoconstruídos, que foi bem interessante. Esse também a gente fez 2 momentos, pequenos grupos conversando, depois abrimos para uma roda maior, e foi definido 3 grandes módulos de estruturação daquele centro, daquela sede, que seria um módulo de gestão, que estaria ligado às atividades voltadas à associação, às reuniões com as assessorias, distribuição de cesta básica, atendimento médico, um módulo de produção, que estaria ligado ao beneficiamento,
dos cultivos, de uma cozinha comunitária, e o módulo de educação, que estaria voltado às capacitações, às aulas, às coisas que eles queriam, e não necessariamente construído, mas numa perspectiva maior do espaço, a parte de cultura da comunidade. Então, seu Zelito, as crianças, a gente finalizando essa atividade. E já estou finalizando um pouco a apresentação. Essa foi a oficina, uma das oficinas que eu mais gostei, e eu acho que, assim, dentro do âmbito da arquitetura, da especialidade da arquitetura, foi a que eu consegui chegar mais perto da técnica que eu domino, que foi uma oficina de escala, que foi entre o hectare e o metro quadrado. A gente vinha conversando muito com eles, falando sobre mapa, hectares, divisão de território. Então, eles estavam muito acostumados a ver papel, a gente caminhou pelo território e eu precisava transcender aquilo ali, passar as escalas, para a gente conseguir conversar. Então, a gente começou conversando com o mapa, depois a gente desenhou 1 metro quadrado no chão. Esse daí que está me ajudando é Zezinho. A gente desenhou, e a gente foi ver quantas pessoas cabiam no metro quadrado. Então, quando a gente conversava quantos metros quadrados tinha, determinados lugares, o que aquilo ali significava, porque a gente precisava entender que espaço aquele centro comunitário iria ocupar. Então, quantos metros quadrados aquele iria ocupar? A gente definiu o que seria o objeto, a gente definiu o programa de necessidades, o que aconteceria ali, e a gente tinha que fazer um pré-dimensionamento. Então, essa oficina de metro quadrado, a gente foi entender que 1 metro quadrado, né, que 1 hectare é 100 por 100 metros quadrados, um quadrado daquele, e 1 metro quadrado, quando a gente vai falar da sede, é quantas pessoas cabiam, e a gente ficou conversando de que tamanho seria aquele centro comunitário. A gente conversando. Foi uma oficina muito legal, com a participação de Matheus e João Maurício. Zezinho desenhando. João Maurício, que foi meu orientador. E aqui a estrutura autoconstruída por eles, eu achei legal trazer. Arquitetos, né? A gente gosta da engenhosidade do povo. Matheus nos brindou com essas lindas fotos representativas do metro quadrado. Seu vermelho. Essas fotos são dele, eu trouxe porque eu achei elas muito lindas. E aqui, finalizando, a oficina que foi para aprovação do projeto. A gente estruturou num eixo, que seria a parte coletiva, seria externa, não seria construída, seria o próprio uso do território, com uma roda de capoeira, umas rampas de acesso, com uns pergolados para ser uma feira de área externa, com uma relação circular que se daria no módulo de gestão, no módulo de produção e no módulo de educação, ligados por esse grande pátio. A preparação do material para a oficina, e foi a oficina de maquete. Como é que a gente deu uma continuidade ao que a gente vinha conversando de metros, e a gente conversou um pouquinho para entender aqui o pessoal com criança, a gente sempre fazia oficina nos finais de semana, Dona Olinda. A gente foi conversando, né, do dimensionamento da outra reunião, a gente foi trazendo a questão da escala. Então, assim, 1 metro quadrado é na escala real. Que tamanho era aquela maquete, né? Quantas vezes ela era menor para ser da escala de 1 para 25? Então, a gente foi conversando, a gente mediu algumas pessoas na altura para a gente construir os bonequinhos na escala, para a gente fazer uns ensaios. Então, a gente foi ensaiando as atividades que a gente gostaria que acontecesse ali, a gente foi ensaiando e caminhando com os bonequinhos dentro da maquete para testar se aquele projeto estava adequado ao que eles tinham me solicitado, a tudo aquilo que a gente tinha conversado, os bonequinhos que a gente construiu. Juntos, o módulo de produção ali atrás, que é uma cozinha comunitária. A maquete final, de 1 para 25, detalhes de aberturas, né? E aqui só como foi apresentada a versão final, contando a história, passando da escala dos mapas até a escala do projeto. Isso aqui é só ilustrativo, para finalizar a minha fala, que eles aprovaram o estudo preliminar,
e foi entregue para eles o estudo preliminar e um termo de referência para o futuro desenvolvimento do projeto executivo da sede da associação. Então, foi essa experiência que eu trouxe aqui para a gente conversar mais com o pessoal sobre as metodologias aplicadas. Agradeço, Eliana. Veja se eu fui pontual no meu tempo. Foi sim. Agora você vai assumir o papel de entrevistadora, né, Luana? Sim, vamos. A gente vai fazer um momento todo mundo, vamos chamar nas perguntas, né? As perguntas já, melhor. Então, eu gostaria de convidar a professora Suzana, né, para comentar um pouquinho. Professora Suzana, né, ela foi a minha professora da primeira turma, junto com a Eliana e o pessoal que fez essa disciplina, e eu gostaria de que você comentasse um pouco como foi, né, essa experiência da disciplina, né, de estar passando isso para a residência de assistência técnica, para arquitetos, urbanistas. Você conta um pouquinho como foi a implementação dessa disciplina? Ok, eu conto. Tá me escutando direitinho aí? Estamos escutando bem. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade de escutar você, Camila, de escutar a Eliana e de escutar também a Valéria que virá. E retomar, né, porque eu me aposentei em 2017 como professora lá na Escola de Administração e participando também do programa de vocês, e eu procuro vivenciar alguns dos elementos, mas de todo modo a gente está afastado, né? Estou um pouco afastada desse esquema todo. E, inicialmente, eu quero também honrar aqueles que vieram antes e que abriram portais para que a gente, na escola de administração, pudesse viver as metodologias, esse campo chamado metodologias integrativas, que, por exemplo, Neide Marques, né, que anterior a mim mesmo, e todo esse campo de educação que em vários, como Paulo Freire, que foi citado, a Maria Cândida Moraes, né, que permitiu que a gente, na universidade, recebesse Valéria Dianella e ela pudesse desenvolver no pós-doc dela todo esse saber que ela já vinha trabalhando, né, desde sempre. E uma honra, né, uma honra estar com vocês e relembrar toda essa trajetória que pude viver. Para que a gente possa honrar o nosso tema das metodologias integrativas, eu gostaria de convidar as pessoas que estão escutando nesse tempo de agora e nesse tempo futuro a imaginar que a gente está num círculo com outras pessoas, né? Se você conhece bem a escola de arquitetura, você é da residência ou você é de outro lugar, imagine um círculo onde você está e você, nesse momento, presta atenção o chão que você está pisando e presta atenção aos seus pés. E presta atenção ao seu corpo, que é a sua natureza mais próxima. A sua coluna, como é que ela está? É um convite para a gente estar inteiro. Presta atenção um pouco à sua cabeça, como é que ela está? Presta atenção às suas mãos, como é que elas estão? Se tiver alguma tensão, balança um pouco as mãos. Você pode balançar assim, pode bater um pouco seus pés no chão para ajudar na circulação e preste atenção à sua respiração. Como é que está a sua respiração agora? Só preste atenção. É como se a gente estivesse chamando tudo que a gente é para esse momento. Presta atenção à sua mente. A sua mente, a nossa mente, a nossa mente vai além do cérebro, né? A gente está dentro da mente, como diz bem um grande professor indiano, Shri Shri Ravi Shankar.
E nossa mente é capaz de associar, é capaz de discriminar, é capaz de perceber, e perceber através dos nossos esquemas que a gente já conhece, como perceber também através do nosso corpo, como perceber através do nosso sentir, das nossas emoções também. Tudo isso é forma de conhecer a realidade. Então, é mais ou menos isso, de posse dessa bagagem, né, de trazer muito o corpo e também a arte para nossas salas de aula, para que a gente esteja mais presente, mais e mais presente, não só com a partezinha nossa, mas todo nosso, é que a gente, nessa parceria com a Eliana Mettig, e antes da parceria com Valéria, deu uma série de outros elementos e nos permitiu chegar na residência e aplicar, por exemplo, trazer o que a gente chamou de espiral da assistência técnica. Eu não sei se alguém pode colocar aí essa espiral, e que eu pude ver diretamente na apresentação de Luana. A gente colocou que um primeiro momento, em todo o processo, seja de sala de aula, seja na gestão, o ponto inicial é o encontro, que é o encontro de pessoas, né? Esse encontro, foi, quando Luana fala, foi o encontro das pessoas, o reconhecimento dessas pessoas, né, como essencial. Você reconhecer e reconhecer o território. Então, é o encontro das pessoas, dos técnicos, o encontro da própria comunidade, das pessoas da comunidade, consigo, né, com este grupo que vai trabalhar, e o encontro com o território, já com outro olhar, né, que ela trouxe aí as formas como conseguiu, né, trazer isso. Em todo esse processo do encontro e da checagem das necessidades, e mesmo depois, né, quando elas sonharam juntos e realizaram, e projetaram e fizeram a maquete, teve um elemento que foi fundamental em tudo isso, que foram os círculos. Vocês puderam observar nas fotografias que ela apresentou, e também no círculo que a gente está, que aqui, embora em cada momento uma pessoa esteja falando, mas a gente está num círculo. O círculo nos traz a horizontalidade. Então, o círculo nos permite criar um ambiente que a gente chamou, seja para o encontro, seja para o levantamento de necessidades, seja para o sonhar juntos, seja depois para o momento da projetação. O círculo vai nos permitir criar um ambiente de acolhimento e de reconhecimento de que estamos todos no mesmo patamar, que é o que ela falou de Paulo Freire, né? Estamos todos com saberes que muitas vezes vêm de lugares diferentes, e saberes que podem ser potencializados ao nos encontrarmos num ambiente de acolhimento, que inclui o círculo, e inclui também, como a gente trouxe lá para nossos encontros na residência, desde a primeira turma, além da ideia do círculo, de arrumar as cadeiras em círculo, né? As cadeiras, as carteiras em círculo, a gente trazer alguns símbolos para o centro que nos oriente, né? Como se, num círculo, quem, na realidade, é o propósito, é o objetivo que está no centro. É o nosso propósito comum que está no centro. Não é ninguém que está no centro. Nenhuma pessoa é o centro. Embora em algum momento você assuma um papel de liderança, né, de estar levando adiante, mas você é mais um deste ciclo. E o centro é o propósito que a gente está ali, né? É o propósito que a gente está aqui, nesse aqui e agora. Então, é muito importante a gente criar, neste ambiente de acolhimento, além desse ciclo, a gente trazer símbolos, né? E nós resgatamos elementos da própria natureza, que a gente estava na casinha, né, lá em arquitetura, e da própria natureza para compor esse círculo, e trazer também, a gente trouxe nesse momento, foi bem importante, os acordos, né? Os nossos acordos,
para que a gente pudesse desenvolver o nosso trabalho de uma forma compactuada, né? Seja horário, seja as questões ligada ao uso de celular e outras coisas mais, né? Horário de chegada, horário de saída e tantas outras coisas. Então, a gente pôde experimentar algumas técnicas, né? Com este círculo e com esse ambiente de acolhimento, desde o nosso momento de apresentação. A apresentação, só um parênteses, o círculo também, essa horizontalidade, todo o campo das metodologias integrativas, ele preza muito pela criatividade. E a gente, como vida que a gente é criativo, por natureza. É só a gente permitir que essa criatividade venha, ela vem. Então, por exemplo, na hora das apresentações, a gente simplesmente não senta ali, sentadinho na cadeira e dizendo, meu nome é fulano tal, eu sou tal, tal, tal. A gente procurava trazer uma apresentação, como a gente chamou de apresentação criativa, né? Que é justamente para já ir quebrando aquele gelo e trazendo essas outras possibilidades da gente conhecer e da gente expressar o conhecimento, né? Então, a apresentação criativa pode ser através de um som, pode ser através de um gesto, pode ser através de uma lembrança, né? Que a gente tenha, qualquer coisa que nos lembre, que cada um vai reconhecer um ao outro a partir disso aí. Certamente que com essas técnicas, como da apresentação criativa, ou depois a gente também utilizou as expressões a partir vamos dizer assim, do desenho, né, que as pessoas possam desenhar o aprendido, o conhecido naquele momento, né, a arte, né, como um elemento essencial, o teatro pode, né, também é a encenação, né, um elemento que a gente pôde utilizar, e criar esses ambientes. A gente tanto usava a sala de aula, como em alguns momentos a gente usou fora da sala de aula, né? Poder transitar pelos espaços e aproveitando que esses espaços também nos oferecem. E foi muito interessante a abertura dessa disciplina, toda a implantação dela, que a gente trouxe mais um elemento que foi honrar o lugar, né? A sabedoria que vem do lugar. E a gente estava num lugar, que era a famosa casinha dentro da arquitetura, do prédio, né? Que ali, no início, nos primórdios da Faculdade de Arquitetura, houve um encontro e uma cooperação de professores, estudantes, trabalhadores para a construção daquele lugar. Então, já existia no local um potencial para esse encontro, para essa organização e essa mais participativa, mais integrativa. Então, esse honrar o lugar é muito importante, porque a gente pode trazer do lugar as memórias, né? As memórias, aquilo que é mais fundamental e que vai ajudar justamente a nossa construção. E isso aí eu sinto que o grupo aí que Luana, o trabalho de Luana, lá no Rio dos Macacos, ele pôde trazer bem isso, né? Esses elementos do saber, do lugar, da comunidade, etc, etc. E eu quero também que vocês me avisem, viu? Quanto tempo eu tenho ainda. E eu também vou me abrir um pouco para que Eliana, daqui a pouco, possa complementar. Bom, o ambiente de acolhimento, o que a gente chama de ativação da presença, né, como elementos fundamentais para que a gente possa criar juntos, construir juntos, tecer saberes e criar algo novo. A ativação da presença requer o que eu fiz aqui com vocês, né? Nesse momento que eu pedi para vocês imaginarem que estavam num círculo e sentir cada elemento do seu corpo. Então, para que a gente esteja presente, de fato, na inteireza do nosso ser, a gente precisa, né, trabalhar a respiração, o movimento, né, o caminhar, né, trazer bem para os pés, para o aqui e agora. Então, tudo isso compõe o que a gente chamou dessa espiral, né, da assistência técnica, onde os momentos, isso não quer dizer que primeiro é encontro, depois necessidades, depois sonho. Muitas vezes a gente, na verdade, está passeando por todos eles ao mesmo tempo.
né? Sempre haverá um encontro, sempre haverá uma necessidade sendo colocada em todo o percurso. Os sonhos podem ser lançados desde o momento do primeiro encontro, né? E essa vontade de criar juntos que precisa de todos esses elementos, né? De todos esses ingredientes e que a gente pode utilizar. A gente utilizou também, eu estava me lembrando aqui, que a gente pôde utilizar, por exemplo, os aromas. O aroma como um momento de despertar. Se as pessoas estão com sono, então um aroma de tangerina ou de alecrim pode ser muito bom, né? Para a gente cheirar aquilo ali, aquilo ajuda a despertar. Então, a gente, nas metodologias integrativas, é isso, a gente vai integrando vários saberes para que a gente possa estar na inteireza do nosso ser e possa co-criar juntos, né? Possa participar. Eliana, você gostaria de entrar e completar algo que você considere significativo aí para o nosso momento? Professora Suzana, é uma maravilha lhe ouvir falando. E, assim, a gente chega, fica extasiado, né, de partir da experiência para expandir um pouco a percepção da teoria, né, você trazendo tão lindamente os elementos principais das metodologias integrativas, assim, é muito... Eu fiquei realmente muito emocionada, porque a gente volta, né, na raiz do que a gente está propondo aqui. A Eliana vai aparecer no final. Eu agora vou fazer a pergunta para a Valéria, porque o nosso objetivo hoje é aprofundar, a partir da experiência, a teoria, né, e a metodologia, a gente conversar um pouco mais sobre as metodologias integrativas. Então, eu gostaria de convidar a professora Valéria para que ela possa conversar com a gente um pouquinho mais, aprofundando a fala de professora Suzana, que a gente vai entender aqui. E no final, pessoal, a gente vai ter alguns minutinhos para algumas perguntas. Valéria, fala um pouquinho para a gente mais dos fundamentos das metodologias integrativas e a questão da aplicação no campo da gestão social, para a gente expandir um pouco mais para, além da residência, né, essa metodologia, essas técnicas que a gente está conversando. Bem-vinda. Muito obrigada, Luana. Muito obrigada, Eliana, em primeiro lugar, né, por ter me convidado nesse momento tão lindo. Eu saúdo a todas e todos que estão nos acompanhando aqui, né, os residentes presentes e passados, e quizás os futuros também. Quero dizer da minha alegria muito grande de estar aqui, de estar sendo presenteada, realmente presenteada, com essa partilha de experiências, né, que fizeram o que é mais importante fazer com conceitos teóricos, referenciais, etc., que é verificar em práticas, né, concretas a sua relevância, a sua utilidade. Né? Então, essa manhã, para mim, eu estou até emocionada, espero, né, ser capaz de ter a lucidez, né, para poder compartilhar o tanto, né, que está se movendo nesse momento no meu corpo-mente, né, como bem Suzana nos alertou, né, de voltar sempre, né, quando nós estamos nos nossos espaços acadêmicos, nós frequentemente nos esquecemos do nosso corpo, né. Portanto, o lembrete, né, o sininho que nos desperta para voltar ao nosso corpo, aos pés, às pernas, ao nosso modo de sentar, a nossa respiração, isso é tão importante, é tão esquecido, né, faz tanta falta. A nossa inteireza é algo que é tão carente, muitas vezes, dentro da academia, né? Mas não foi isso que aconteceu naqueles anos, né? Naqueles anos da minha presença na UFBA, onde eu tive essa possibilidade tão preciosa, né? De estar refletindo a partir de
de experiências também que eu estava tendo naquele momento dentro da península de Itapajipe, né? E a partir de experiências concretas, instigadoras, né, apareceu para mim essa concepção que na época eu chamava de metodologias não convencionais. Essa foi a primeira denominação teórica que isso do qual estamos falando hoje teve em termos teóricos, né, acadêmicos, né. Eu quero dizer que me sinto confirmada nessa sugestão que eu tenho dado, né, quando a gente trabalhou na preparação dessa mesa, que seria muito mais interessante começar pela partilha de experiência, que essa partilha linda que a Luana fez conosco, né, que nos permitiu de entrar mesmo naqueles espaços, nos olhares das pessoas, né, nas brincadeiras, nas emoções, essa experiência linda de estar relacionando, né, conceitos abstratos como aquele de metro quadrado, de escala, né, com o concreto, a concretude dos corpos das pessoas, né, do que eles sentem a estarem mais ou menos apertados ou afastados dentro de um metro quadrado, etc. Né? Então, tudo isso me parece que já, pelo menos nas intenções, seria o que mais é interessante para que, especialmente os novos residentes, né, que vão começar essa jornada, né, tenham já uma percepção, uma certa clareza, né, uma clareza que a prática e as experiências vividas muitas vezes têm e que a teoria não tão facilmente tem quanto a prática, né. Então, nesse sentido, eu acho perfeito o fato de poder estar acrescentando, né, adicionando alguns elementos, né, necessariamente sintéticos, um tanto sumários, né, mas acrescentando alguns elementos de referencial teórico, né, mas que se atrelam de forma muito, muito apertada, né, a tudo que nós escutamos até esse momento, né, a partir da fala da Luana e da Suzana, né. Então, a pergunta que foi me direcionada é quais são os fundamentos das metodologias integrativas e, uma segunda parte da pergunta, a sua aplicação no campo da gestão social, então, extrapolando o campo da residência, né, da residência em arquitetura, urbanismo e engenharia. Então, em primeiro lugar, né, o que quero comentar brevemente é essa questão dos fundamentos, né. Então, precisamos reconhecer que temos pelo menos dois tipos de fundamentos, né, quando nós pensamos na dimensão teórica, epistemológica das metodologias integrativas. Um fundamento é justamente o fundamento teórico, né? Mas nós temos também um fundamento que é no nível dos princípios guia, ou, dito de outra forma, né, dos fundamentos valorativos ou axiológicos, é uma palavrona, assim, um palavrão grande, que também diz a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, né? Quais são os valores, né? Então, eu vou começar pelos fundamentos teóricos, mas vai já aparecer como a dimensão valorativa é uma dimensão que perpassa absolutamente de forma transversal em toda a concepção e a prática das metodologias integrativas. Porque, finalmente, a grande pergunta que nós, acho que todas e todos que praticam esses campos, né, como a residência, como a gestão social mais de uma forma mais ampla, a grande pergunta é, né, tem quase que uma missão, né, de que nós consigamos realizar as nossas ações, né, que sejam projetos, que sejam processos de gestão, enfim, seja o que for, de forma participativa, né, que a participação seja um valor. Bom, nesse momento histórico é um tanto complicada essa afirmação, mas eu acho que podemos, talvez, nesse momento, né, prescindir um pouco dessa observação que, nesse momento histórico, no Brasil, essa afirmação pode ser contestada, né, que a participação seja um valor, mas eu acho que, em nível global, né, nós podemos reconhecer que a participação vem sendo assumida como algo valoroso, algo que deve caracterizar os nossos processos. Só que a grande questão é, como é que nós podemos realmente pretender estar realizando práticas participativas em um mundo, em um contexto, né, que é o contexto da nossa civilização ocidental,
dentro da qual, muitas vezes, o que se observa é que tem um só saber considerado válido, considerado legítimo, considerado real produtor de conhecimento verdadeiro. Esse saber seria o saber científico tradicional, né? Então, nessa visão, apenas os técnicos, só eles ou elas, né, se a gente já coloca a dimensão de gênero dentro dessa descrição, mas só os técnicos seriam as pessoas, né, os formados academicamente, seriam as pessoas que têm essa capacidade de produzir saber verdadeiro, saber relevante dentro das situações problemáticas. Então, diante dessa observação, se realmente só os técnicos, só os acadêmicos têm essa qualidade de poder contribuir com saberes relevantes, como, de fato, nós podemos pensar em estar realizando participação, se nós não reconhecemos a validade dos saberes dos sujeitos e dos atores e atoras com que nós pretendemos trabalhar e que nós pretendidamente queremos que participem, né? Essa é a grande pergunta. Então, quando a gente começa a trabalhar no referencial da metodologia daquelas que eram metodologias não convencionais e que se tornaram integrativas, né, na definição, eu vou explicar um pouquinho por quê, como, através de que processo, né? A primeira coisa foi uma crítica, né? Uma crítica a essa visão tradicional de ciência, que é, finalmente, a crítica à visão da ciência moderna, chamada também, né, em termos um pouco mais refinado, né, teoricamente, de ciência positivista. Né? O que diz a ciência positivista? Que o conhecimento se produz através da razão linear, né? E que apenas através da razão que se produz esse conhecimento, né? Essa ciência tem uma pretensão de objetividade, de neutralidade, então é um sujeito neutro, né, que fala e que produz conhecimentos pretendidamente válidos, independente de contextos, de história e de tempo, e de geografia também, né? Então, neutralidade e objetividade, né? E a desqualificação de tudo que não é razão, não é mente, ok? Porque na ciência moderna, nos seus fundamentos, né, se divide a mente do corpo, né, a razão da emoção, a cultura da natureza, e por aí vamos, né? Tantas dicotomias, né, que foram justamente fazendo com que só o conhecimento técnico, pretendidamente objetivo, pretendidamente neutral, pudesse ser validado e reconhecido como legítimo para a solução de problemas públicos, né, de problemas coletivos. Né? Então, primeira coisa que a gente precisa reconhecer e fazer é uma crítica desses fundamentos, né? Para chegar, então, a uma afirmação. Depois da crítica, nós podemos fazer a afirmação. O que afirmamos, então, né? De diferente, de alternativo? Então, não é apenas só uma crítica, mas é afirmação. E a afirmação justamente está representada nessa ideia de metodologias integrativas. Integra o quê? Né? Integra tudo aquilo que foi durante séculos, né, os séculos de predomínio, de dominância da visão positivista de ciência, né, tudo aquele que foi relegado, né, considerado menor, menosprezado. Então, justamente, tudo que a Susana nos lembrou de estar nos conectando. O corpo, o nosso corpo é o primeiro sensor e produtor de conhecimento de qualquer realidade. Agora, o corpo foi absolutamente rejeitado dentro da visão científica de ciência, né? Assim como as emoções. As emoções turvam a nossa percepção de realidade na visão cientificista de ciência, né, a visão positivista de ciência, perdão. Né? As emoções devem ser controladas, devem ser dominadas. O que deve guiar a nossa produção de conhecimento é apenas a razão, como uma luz que permite iluminar, a visão do iluminismo, né? Que permite iluminar de uma forma clara, em contexto, as realidades que nós precisamos e pretendemos conhecer. Né? Não posso me delongar aqui, mas eu espero que essa pequena reconstrução, né, tenha conseguido
reconhecer, né, essa realidade que nós herdamos, né, da visão positivista de ciência, que é uma realidade cindida, né, onde de um lado tem tudo o que é considerado nobre, valioso para a produção de conhecimento, a partir da mente, a partir da razão, a partir da reprodução de experiências que não são já vivências, né, densas, ricas de detalhes, de qualidade dos contextos, não. Os experimentos da ciência positivista são experimentos frios, replicáveis, que devem permitir testar hipóteses, né? Não são vivências, as vivências são depuradas, né? E aí para frente. Então, na visão das metodologias integrativas, né, o que procuramos é justamente essa possibilidade de reintegrar, né, e reintegrar com base em valores. Essa é outra coisa que a visão cientificista de mundo, né, a visão da ciência positivista, nos privou, né, a ideia que a ciência, por ser neutra e objetiva, ela deve ser isenta de valor. Né? Não tem valor na ciência, por isso que a ciência não se preocupa, a princípio, com a ética. Né? A visão de ciência positivista é algo que está fora do campo dos valores. E aqui nós afirmamos valores o tempo inteiro. A própria afirmação da participação como necessária, nós podemos reconhecer que é a afirmação de um valor, que é o valor da inclusividade. Né? Nós precisamos agir, nós precisamos atuar nos nossos contextos, né, a partir de um princípio que é de inclusividade. Né? Ou seja, abraçar, acolher o máximo possível de pessoas, de sujeitos, todas as pessoas e sujeitos que estiverem sendo afetadas pelos problemas que nós pretendemos tratar através das nossas ações. Né? Então, inclusive, essa ideia, né, que é bem freiriana, né, de que as pessoas, elas são responsáveis da construção dos problemas. Elas, as comunidades, as pessoas, reconhecem o que faz problema na sua situação, no seu contexto. Elas nos mobilizam, né, para entrar em contextos que não nos pertencem a eles, né, e de tentar reconfigurar problemas. Né? Então, o valor é o valor da inclusividade. E agora, como é que podemos praticar esse valor? Porque a afirmação de valores como algo abstrato não serve para muita coisa, não. Né? O que é importante é encontrar formas e modos de praticar valores. E aí eu posso até, assim, ir já em direção ao encerramento da minha fala, né? Porque aí eu aponto para vocês, né, tudo o que vocês escutaram pela Luana e pela professora Suzana, né, porque para praticar essa inclusividade, né, e aqui talvez trazendo só uma coisa a mais, né, que é uma referência a esse texto de introdução dessa mesa, né, onde se cita a racionalidade comunicativa e o fato de que as metodologias integrativas permitem preencher as insuficiências, né, ultrapassar as insuficiências da tal racionalidade comunicativa. O que significa racionalidade comunicativa, afinal? Né? A racionalidade comunicativa, a grande referência teórica é o filósofo alemão Habermas, né? A racionalidade comunicativa diz que nós precisamos criar nos nossos contextos situações onde cada sujeito tem a possibilidade de participar, competindo nesses contextos para afirmar os seus argumentos racionais. Então, a racionalidade dialógica ou comunicativa, né? Que diz que todo mundo deveria poder afirmar a sua visão a partir da competição entre argumentos racionais. Mas vejam o contrassenso. Né? Se nós formos olhar quem, nos nossos contextos públicos, tem realmente alguma chance de poder estar competindo com argumentos racionais, nós vamos reencontrar os mesmos academicamente educados, técnicos, né? As mesmas elites
que nós pretendemos deixar, né, que sejam as únicas pessoas envolvidas e voltamos a elas. Quem é que vai poder competir racionalmente, né, com argumentos racionais? As próprias elites, as mesmas elites. Então, nós precisamos ampliar, abrir as modalidades de interpretação do mundo e de reconstrução desse mundo. Né? E mais uma última coisa eu vou dizer, como já comentamos uma vez numa reunião prévia dessa oficina, né, dessa mesa, é que não é apenas para quem não tem a capacidade de utilizar os códigos dominantes, mas é para todas e todos nós que somos, ao longo da nossa trajetória acadêmica, podados poderosamente, né, para que nós nos limitemos a usar apenas, exatamente apenas, o código lógico-verbal, apenas a linguagem do teórico, apenas a linguagem da abstração, apenas a linguagem do cálculo, né, do custo-benefício, etc. e tal, esquecendo todas aquelas outras e riquíssimas coisas, ou aqueles elementos riquíssimos que fazem com que também nós temos tantas capacidades que insistem na nossa criatividade, na nossa possibilidade de reconhecer que nós somos criativos, além de sermos analíticos, além de sermos sujeitos abstraentes, teorizantes, etc. e tal. Então, uma ultimíssima coisa, né, sobre essa segunda parte da pergunta que foi me direcionada, que é sobre a ampliação, né, dessas práticas, além da questão da residência, né, dentro dos campos da gestão social. Né? Eu acredito que, com um bom direito, nós poderíamos reconhecer a própria residência como uma prática de gestão social também. Né? Então, não vejo muita distância entre as duas denominações. Né? Mas, de forma rápida, né, como me cabe nesse momento, dizer que a gestão social, né, é aquela prática de gestão que, em primeiro lugar, nós podemos dizer que é uma proposta de reconcepção do que significa gestão, né? Porque na visão dominante tradicional, gestão é apenas uma prática, uma atividade tecnicista, justamente. E a gestão social pretende desfazer essa concepção dominante e dizer que a gestão se dá e se pratica através de processos que são inclusivos e participativos. Para quê? Para a produção do bem público, né? Em prol e em fomento do bem público, ou da afirmação do comum, né? Do que é comum nas comunidades ou até na própria comunidade humana, né? Então, a gestão social é uma gestão, né, que se pauta em processos participativos, em prol, né, para fomentar a produção do comum, a produção, reconhecimento, né, a afirmação do comum e do bem público. Então, nesse sentido, como a gestão social, você tem, de repente, diatribes de referenciais teóricos e epistemológicos, mas sobre uma coisa está muito clara, né? Todo mundo converge, todo mundo consensua. É uma prática de gestão que privilegia sempre a dimensão participativa. Então, é por isso que a gestão social deveria, na minha visão, que obviamente não é a única visão existente, né, mas por isso é que deveria abraçar o conceito de metodologias integrativas para realmente concretizar, né, para permitir concretizar a real participação, a mais ampla participação de sujeitos e sujeitas, né, independente da formação acadêmica, técnica, do nível de educação formal ou da educação informal que cada uma pessoa entre nós tenha, etc. Né? Então, acho que com isso eu acredito que estou mais ou menos no meu tempo. Eu vou me despedir, agradecendo mais uma vez essa oportunidade maravilhosa de estar compartilhando aqui com vocês essas reflexões, e muito mais também de estar aprendendo, né, com vocês a partir das experiências que vocês levaram à frente, e que apenas me
assim, me abrem o coração, né, por ver que realmente essa visão, né, das metodologias integrativas tem essa capacidade, né, de estar renovando, revigorando, né, abrindo as possibilidades dos nossos espaços de gestão, de projeto, né, de assessoria técnica, que não é só técnica, né, que é muito mais do que apenas técnica, etc. Muito grata, Luana, Eliana, Suzana, Paula, que virá logo depois de mim. Obrigada. Professora Valéria, a gente que agradece, e assim, eu acho que o pessoal já percebeu que a gente inverteu também a metodologia dessa mesa, que a gente primeiro trouxe a experiência, e depois que a gente está trazendo um aprofundamento gradativo da teoria, então a sua fala é fantástica, no sentido da gente entender que as metodologias integrativas não são apenas as técnicas aplicadas, mas é todo um contexto de entendimento do que está sendo proposto de transformação. E quando você traz a questão da gestão social, né, a gente entende o quanto isso é muito mais amplo e outras formas de fazer e de atuar na sociedade em diversos campos de trabalho, não só na residência. Então, a gente vai concluindo essa mesa, a gente partiu da experiência, aprofundando na teoria, e a gente vai chamar Paula para falar de novo um pouco sobre as experiências. Com essa mesa, oi Paula, com essa mesa que a gente muda um pouco a metodologia para a gente entender a fundo o que Valéria trouxe para a gente, que é, né, a raiz do que é a metodologia integrativa, o que é essa integração, o que está querendo ser proposto, né, dos seres humanos em interação nesse processo para além da técnica. Paula, a gente quer que você fale um pouquinho, né, das suas experiências com metodologias integrativas em outros desdobramentos, né, em outras oficinas realizadas com públicos diferentes, não só da residência, para a gente saber um pouquinho mais. Tá bom, minha querida. Primeiro, agradecer, né, convite de estar aqui nesse momento, a todos, todas, todo mundo que está assistindo. É um prazer imenso participar dessa mesa no Congresso da UFBA, nesse momento tão difícil para o país, né? E discutir algo tão rico, tão importante, né? Então, um prazer imenso. Então, eu queria primeiro falar uma coisa, pegando um pouco carona de Valéria, e que quando eu comecei, eu me formei em 1998, né, e quando eu me formei, a gente tinha pautado um debate da questão da participação social, né, principalmente no planejamento urbano, né, então, período também da aprovação do Estatuto da Cidade, que pautava isso em relação aos planos diretores, e como é que a gente vai fazer isso, né, então, assim, foi um momento de muita efervescência nessa coisa do planejamento, de como se fazer, de como se organizar, né? E aí eu comecei a ter algumas experiências, né? Eu trabalhei em alguns planos diretores, mas a minha maior experiência foi com as comunidades rurais, porque eu comecei a trabalhar muito cedo no INCRA, né? E com a construção de moradias. E uma coisa que me chamava muita atenção era justamente essa questão que Valéria coloca, né, de quando você abre um lugar de fala, e a gente abria aquela reunião, às vezes em ciclo, às vezes não era possível, mas, assim, era algo, na época, bastante, né, complicado, era algo que estava começando, principalmente para mim, que era recém-formada, mas era a prevalência da fala de alguns, né, que eram as lideranças, digamos assim, dos lugares, né, das comunidades, e o silenciamento de outros, como se uns representassem a fala de todos, né, como eu acredito realmente que isso acontecia, mas a gente estava falando de moradia, de habitação, e que era importante a gente garantir a fala de mais pessoas para que a gente pudesse amadurecer mais esse processo de planejamento, né? E essa era uma constante, então, assim, a gente ficava quebrando a cabeça na época para ver como que a gente podia organizar essas reuniões para dinamizar nesse sentido. Então, assim, separava em grupos menores, né, para poder fazer com que mais pessoas pudessem falar, e a gente ia tentando, né, sempre com muita dificuldade, porque esse lugar da fala, ele é estabelecido, parece que
para poucos. Então, algumas pessoas não se sentem, às vezes, no direito de falar, não se sentem à vontade de falar, não se sentem capazes, assim, acontecia muito isso, né? E essa discussão é muito bem trabalhada, esse problema, né, que eu acho que é um problema que precisa ser considerado, e ele é muito, ele ainda ocorre muito, né, nas comunidades. Ele é muito bem enfrentado pelas metodologias integrativas, né? Então, assim, eu queria falar aqui do exemplo de uma oficina, né, que eu e a Eliana, a gente vem fazendo, e ela tem a ver com as nossas teses, né, ela surge de conversas que a gente faz. Nossa, nosso trabalho parece tão diferente, mas ele converge, vamos fazer uma oficina, a gente tem essa pegada. Então, assim, a gente fez uma oficina, moradias sociais e convergências socioecológicas. A gente repetiu essa oficina várias vezes. A primeira vez a gente fez no Fórum Social Mundial, né? E aí o objetivo da oficina era justamente trabalhar a discussão social da moradia, né? Com vistas a algo criativo, né? Com a finalização criativa em relação à problemática colocada, né? Ao potencial de que cada um ali presente naquele momento poderia ter, né? No sentido de fazer reflexões em relação a essa problemática, né? Então, é interessante, eu acho que pegando a fala também de Suzana, e a gente foi muito dentro dessa questão da metodologia integrativa para poder montar essa oficina, né? A construção do ciclo, a construção de acordos e a gente formar realmente um grupo, né? Um grupo que tivesse regras e que ficasse bastante dito ali, que a gente ia ter uma horizontalidade nessa questão da fala, né? Nesse momento de fala e tal. E essa questão da presença do corpo, que é muito importante, né? Então, às vezes, as pessoas também não se colocam, elas estão naquele ambiente ali, mas, na verdade, a cabeça está lá na lua, né? Elas não conseguem. Então, assim, essa coisa de colocar o corpo ali. Então, a gente foi trabalhando inicialmente essas questões, né? A formação da roda, a formação desses acordos, a questão da centralidade da roda, a questão do aterramento das pessoas ali naquele momento para que a gente se constituísse um grupo. E usamos vários artifícios que depois, quando a gente fez de forma virtual, que eu vou falar mais adiante, a gente não teve, mas a gente conseguiu fazer o círculo virtual. Mas, por exemplo, a questão aromática, a questão das texturas que a gente utilizava, eu não vou poder explicar, que não vai dar tempo, mas, assim, a gente trabalhou nessa oficina várias escalas, mas a primeira escala é a escala do indivíduo, a escala de cada um. Após a gente se constituir enquanto um grupo ali, né, em ciclo, a gente abrir espaço para cada um fazer uma reflexão sobre o que significa moradia para cada um, né? Então, assim, isso é importante, porque aí a gente vê uma diversidade imensa, né? Ninguém vive o mesmo sentido de moradia, então já parte daí, né? E depois a gente vai para uma reflexão social, quando a gente, numa visão empática, a gente começa a se colocar no sentido da moradia, de como vivem pessoas que vivem de forma diferente mesmo, de forma coletiva. Então, comunidades quilombolas, favelas, condomínios fechados de alto padrão, ecovilas, conjuntos habitacionais. A gente foi trabalhando com cartas, onde as pessoas iriam se colocando no lugar e imaginando como era viver ali, tá? Para depois finalizar com um trabalho de criatividade e, posteriormente, de avaliação, que para a gente é sempre muito importante, avaliar o processo com as pessoas que estão ali, com o bastão da fala, cada um falando. Então, assim, essa oficina, ela sempre estabelece uma questão do lugar da fala de todos ali presentes,
né? Isso é uma coisa que eu acho importante, né? Outra coisa é que a gente fez essa oficina tanto no Fórum Social Mundial, depois a gente fez no Enampark, quando foi presencial, na UFBA, a gente fez num seminário, né, Fazeres da Cidade, que foi um seminário que discutia essa questão da especulação imobiliária e toda uma luta, né, que tem em torno disso nas cidades, então, com um cunho bastante político, a gente fez nesse seminário, e a gente fez agora no Enampark de forma virtual, tá? Que foi um desafio grande, né? E aí, o que acontece? No Fórum Social Mundial, que foi a primeira vez, o público era muito diverso, além de territorialmente diverso, também do ponto de vista de formação, né? Então, tinha gente de arquitetura, tinha gente de várias áreas do conhecimento, pessoas de movimento social, né? Então, assim, ali teve o conjunto de pessoas que estavam ali fizeram, dentro da subjetividade de cada um, fizeram com que a gente fizesse um tipo de reflexão. E aí a gente sempre tem o trabalho de avaliar essas oficinas, perceber, inclusive com a própria avaliação que é feita na oficina, perceber algumas coisinhas que poderiam ser mudadas, melhoradas, né? É sempre esse trabalho de melhoria dela, de tentar fazer com que ela seja vá sempre se adequando, né? A algo, né, que possa ser melhor. E, além disso, o próprio público que está ali, às vezes uma pessoa que esteja ali, a subjetividade dessa pessoa pode aflorar, interferir em relação ao grupo todo. Então, assim, cada oficina é uma realidade. A segunda oficina já foi no Enampark, então o público de arquitetura, né, profissionais de arquitetura, que já tem uma discussão em relação a essa questão da moradia, né? E aí a gente já tem uma outra situação, e o Enampark, ele também tinha uma característica de pessoas de vários lugares do país, né? Mas eram profissionais de arquitetura. Então, já foi uma outra situação completamente diferente, né? Mas a gente já tinha feito adaptações da primeira para a segunda. E aí, quando a gente foi para a terceira, a gente já foi com algumas críticas em relação à segunda. Então, a gente sempre nesse processo, né, de entender ali cada momento, de entender ali a participação de cada pessoa, que é o trabalho que a gente faz depois, né? Então, assim, as oficinas, ela tem um trabalho muito grande antes de planejamento, o trabalho dela, né, de juntar, inclusive, materiais para poderem estar ali, né? E depois um trabalho posterior mesmo, de fechamento, de avaliação, de entendimento e de desenvolvimento dela. Então, assim, é um processo extremamente rico. Para fechar, a gente fez agora no Enampark, a gente, ai meu Deus, como vai fazer, né? Porque a gente usa arte terapia, a gente usa arte, né? A gente faz uma mandala coletiva na primeira atividade, onde a gente busca o indivíduo, que eu estava falando, né? A gente usa muito, a gente dá as mãos, né? A gente faz o ciclo, a gente tem as essências, os óleos essenciais, e como que vai fazer isso? Virtualmente, né? E a gente conseguiu, a partir de palavras, a partir de afirmações mesmo, né? Nesse processo do Enampark, que foi semana passada, né? Criar uma roda virtual e criar essa dinâmica. O Enampark também, com a sua característica, e essa em especial, de ter pessoas que já fazem essa reflexão em relação à moradia, que já estão acostumadas a trabalhar tanto virtualmente quanto em oficinas, então ela teve uma fluência muito grande na dinâmica dela em si, a gente achou, mas, obviamente, o presencial é muito importante para a gente. Eu quero dizer que a gente conseguiu fazer uma adaptação, mas a importância do presencial é grande nesse processo, né? Mas dizer que é algo que está sempre em movimento, né? É algo que está sempre construindo, é algo que tem que estar sempre atento em cada indivíduo,
você está ali mediando uma oficina como essa, a gente tem que estar sempre atento naquela ambiência, né, na situação, então, com todo o cuidado para começar e para finalizar, né, com harmonia, com respeito a todos, né, então é um processo que busca nesse sentido. E aí eu digo, a gente consegue, que eu fico feliz e fechando mesmo, né, estabelecer comunicações com pessoas que às vezes se calariam no contexto de uma reunião formal, por exemplo, né, num contexto diferenciado, essas pessoas se abrem, essas pessoas falam, elas colocam sua opinião em relação à moradia, elas se colocam no lugar do outro, fazem todos esses exercícios, o que para a gente é extremamente gratificante, né? Por isso que eu digo que é gratificante para mim estar aqui, ouvindo Suzana e Valéria falando, Luana falando também sobre a sua experiência, e poder trocar com os residentes, né, nessa perspectiva agora, na perspectiva futura também. Então, é um prazer imenso estar aqui, espero ter contribuído com o debate. Paula, a gente que agradece você trazendo a sua contribuição, né, e expandindo um pouco mais no tema dessa mesa, a gente vê o quanto é poderoso essa metodologia, o quanto ela pode ser aplicada em diversos campos. E a gente está com, né, um pouquinho em cima da hora, a gente vai trazer algumas perguntas, o pessoal da residência, a gente vai ter a oportunidade de conversar, né, durante as disciplinas, então a gente pode aprofundar isso depois. Eu vou pedir para todo mundo aparecer, que a gente faz essa rodada final, né, de perguntas. E eu vou fazer o seguinte, como a gente está com o tempinho apertado, vejo o que é que vocês acham. Eu vou ler as três perguntas que ele marcou, e a gente conversa um pouquinho. Eu pensei que Suzana e Valéria podiam trazer um pouquinho mais para a gente o aprofundamento da experiência delas. A primeira foi colocada aí, né, pela Maria Dulce, perguntando, né, se havia participação de antropólogos nessa comunidade e se havia algum diálogo com esse campo profissional. Eu vou pedir também para depois colocar outra, que eu vou fazer uma fala e abrir e passar para a Valéria e para a Suzana a bola. A outra pergunta do Reinaldo foi ele perguntando se tinha muita dificuldade quanto à sistematização das perguntas, né, a partir desse processo, quando a gente faz essas metodologias, se era muito difícil conciliar os conflitos das ideias. Então, eu vou juntar essas duas perguntas para passar para Maria Suzana e para Valéria. O seguinte, em Rio dos Macacos, a gente tinha uma equipe multidisciplinar. Então, assim, as metodologias, elas são, né, do que a gente aplicou, ela é um instrumento, né, e uma linha-guia no processo que está acontecendo. Então, assim, tinha antropólogos em outras equipes que já prestavam serviço à comunidade, nas assessorias técnicas, jurídicas, na assessoria social. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar que está ali dialogando com a comunidade. E essa estrutura também, esse corpo, é que também consegue contribuir na sistematização dessas informações que vão sendo passadas, tanto a nível do discurso que Valéria traz, do discurso linear, né, da fala e da capacidade racionalista, mas também do que está ali sendo dito nos bastidores da oficina, no que está sendo dito do outro lado. Então, assim, é um exercício da equipe, desse coletivo, de traduzir o que está sendo dito e também o que está subliminar. Então, eu vou pedir para, primeiro, Suzana, comentar também um pouco da experiência, do que ela entende dessa relação da equipe multidisciplinar para traduzir e objetivar os resultados das oficinas, e depois, se Valéria puder comentar, eu acho que as outras perguntas a gente vai deixar para comentar durante a disciplina. Você está sem microfone, Suzana. Na realidade, eu me sinto assim mais à vontade, porque eu acho que tem a ver aquela pergunta sobre os vários o conflito que pode surgir, né, pelo encontro de muitos diferentes. Que é o seguinte, o que a gente tem percebido, isso tem a ver também com a teoria, que eu acho que Valéria pode colocar muito bem,
Quando a gente cria um ambiente de acolhimento, quando a gente traz a presença, ativa a presença, e é um campo que a gente cria de unidade, a gente até chamou que é um campo de unidade, mas unidade não da homogeneidade, é unidade da diversidade. Há diversas formas de perceber, de compreender e de expressar podem se fazer presentes. E esse campo de unidade é que é lindo, e onde o próprio conflito, se por um acaso existir, porque aí a gente, nas rodas de escuta, nas nossas rodas de fala, a gente tem algumas regras onde a gente trabalha isso, da diversidade, né? Então, o conflito, ele pode ser integrado muito bem, faz parte da aprendizagem do grupo. Mas eu quero chamar a atenção para o potencial que as metodologias integrativas, pelo menos na experiência que eu tive, no que a gente já pôde escutar de outros, e das leituras, e da produção, é que cria esse campo de unidade, do diverso. E o diverso é muito bem-vindo. E tanto o diverso, não só na fala, mas o diverso do ponto de vista das formas de expressão. Isso eu tenho vários exemplos sobre isso, riquíssimos, onde uma pessoa pode se expressar porque ela botou no chão alguns elementos, e depois que ela colocou no chão os elementos que diziam o que ela queria falar, ela pôde falar. Ela pôde usar a fala. E os outros estavam usando a fala. Então, é essa riqueza que eu diria que esse campo de unidade permite, né, trazer e se trabalhar muito bem. É riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. E que muitas vezes se torna difícil ao momento da produção coletiva, da criação coletiva, com o que vem da intuição, porque muita coisa vem da intuição a partir desse campo de unidade que se cria, né? A arte propicia também outras expressões que o lógico verbal não consegue dar conta. A passagem dessa produção artístico-intuitiva, podemos dizer assim, para alguma coisa mais organizada, ordenada, que o nosso mental concreto é capaz de dar conta, é que muitas vezes é problemático, mas isso é uma história que a gente pode aprofundar em outro momento. Bom, passo a bola aí a Valéria. Obrigada por retornar à fala. Eu, inclusive, quando vi essas perguntas, eu achei que era você mesmo que tinha que responder, viu, Luana? Porque as perguntas interrogam muito, né? A experiência mesmo, né? A concretude da experiência, não o que nós podemos achar sobre a existência ou não de conflitos, etc. Nisso eu até me distancio um pouquinho da Suzana, que tem eu acho uma grande, sempre uma tendência muito grande a dizer que o conflito é algo que quase que não existe, né? Eu acho que tem horas que o conflito existe mesmo, né? E nos encara de uma forma meio braba. E aí concordo, volto para a Suzana, né, junto dela, né, para dizer que nós precisamos de muitas coisas que não estão aqui só na cabeça para poder gerenciar o conflito, né, quando ocorrer. Né? Não estou dizendo que é só conflito, obviamente, né, mas que pode aparecer, pode. E que pode aparecer de formas que nós não gostamos, né, porque a fala da Suzana é o que nós queremos, né, que o conflito, que se expressa de uma forma respeituosa, né, que respeita a diversidade dos outros, etc. Mas tem horas que o conflito não se apresenta dessa forma, justamente por isso que é conflito, né? Contesta justamente a possibilidade de ter mesmo construído ali aquele espaço, né? Então, o que eu acho em situações como essas, em situações onde as pessoas podem não reconhecer o trabalho que está se fazendo, por exemplo, né? Pessoas que podem estar, de alguma maneira, boicotando, né? Isso não foi apresentado nessa breve fala por vocês, mas, assim, já me aconteceu de estar em espaço onde algumas pessoas estão boicotando. Aí, qual é a metodologia para tratar disso? Né? Qual é a forma de você lidar com isso? Então, a forma do reconhecimento da legitimidade de estar dentro de um espaço. Se você está aqui contestando, é porque você está reconhecendo.
Então, vamos encontrar as maneiras, né, para poder a gente estar dialogando. E aí tem metodologias também que falam, por exemplo, quando se trata de decisões, né, pode ser decisões sobre as quais uma ou algumas pessoas não concordam, mas aí a questão é, posso viver com essa decisão ou ela me afronta? Ou ela me nega? Né, porque se uma decisão está negando algumas pessoas do grupo, aí é um problema. Se as pessoas reconhecem que aquela decisão, mesmo não sendo consensuada totalmente, ela não nega a existência delas, aí é outra história, né? Aí o grupo pode avançar, talvez, né? Então, eu acho, sim, que as metodologias integrativas, né, querendo usar esse rótulo, né, elas trazem uma riqueza de temas. Nós tivemos aqui uma breve troca no chat ali do YouTube, né, com uma das pessoas presentes, o Daniel, né, que estava contestando outra coisa, né, se as metodologias integrativas por pautar essa ideia, né, de poder abraçar várias dimensões dicotomizadas, né, não seria algo, justamente uma reafirmação da elite, algo que só algumas pessoas conseguem fazer, né? É outra temática muito grande, né, que poderia ser tratada, né? Qual é o trabalho de desconstrução que nós precisamos fazer para reconhecer que nós somos colonizadas e colonizados, né? Porque justamente nós somos negados da nossa própria criatividade em muitos casos, pelas instituições escolares, pela sociedade, etc. e tal, né? Então, que trabalho é esse de desconstrução e quanto são mais facilitadas algumas pessoas que talvez não tiveram toda essa formatação, todo esse enquadramento, né? Então, as hierarquias, né, podem também ser olhadas a partir de diversos pontos de vista, né? Eu diria que o que me chamou muita atenção, por exemplo, na sua fala, é como a nossa criatividade encontra soluções e que essas soluções depois nós reconhecemos que elas têm nome. Então, vocês começaram a pensar as caminhadas, né, para fazer o mapeamento, e depois vocês reconheceram a metodologia do etnomapeamento. Na nossa criatividade chega, né, a nossa intuição chega quando nós nos abrimos à escuta profunda, ativa dos contextos, a nossa criatividade produz metodologias, né, que ninguém poderia, né, eventualmente pensar antes, mas que chegou na sua vontade de ser realizada, justamente pela conexão que você estabeleceu com esse contexto. Depois você descobriu que existia escritinha em algum manual a metodologia de tal nome, né? Então, eu acho que esse é um exemplo também de como esse chamado que nós fazemos, né, a questão da criatividade, da intuição, da escuta ativa dos contextos das pessoas e de nós mesmas e mesmos. Porque a primeira escuta, não tem outra escuta possível se nós não somos capazes de escutar nós mesmas, sabe? Essa é uma profunda convicção que eu tenho. Então, aprendamos a nos escutar, né? Que nós possamos aprender a nos escutar, para que a gente possa praticar a escuta de todos os outros níveis, né? Como Suzana já escreveu em alguns artigos, estudou, etc. e tal, né? Escuta dos contextos, escuta dos ambientes, escuta das pessoas, de nós mesmos, são muitos níveis, mas os princípios e fundamentos são sempre os mesmos, né? De escutar sem julgamento, de escutar com de falar a partir de si, de não julgar a fala dos outros, né, de ficar observando o que aquilo significa, etc. Bom, já me passei demais do tempo, já me despeço aqui de todas e todos, passo a palavra para quem, acho para a Eliana, não sei. Eu vou convidar a Eliana para encerrar, agradecer muito Valéria, Suzana, Paula, por essa oportunidade da gente ter essa conversa, né? A gente só teve 1h30 de conversa, é muito pouquinho para a amplitude disso, eu acho que é para dar um gostinho para o pessoal da residência mesmo, do que você falou de que é abrir para a criatividade, abrir para esses outros perspectivas de uma atuação consciente, né? Assim, há um objetivo específico, né, a ser atingido. Essas técnicas, essas práticas têm o que você trouxe, né, de ampliar a transformação do resultado. A gente tem que fazer diferente para ter resultados novos. Então, a gente convida a Eliana para encerrar essa mesa, agradecendo também a oportunidade e dizer que a minha experiência, a gente foi uma experiência de infinitas experiências, foi uma inversão metodológica proposta entre nós, mas que a metodologias integrativas é infinito, né, Valéria?
Eliana. Olá, eu queria também estar aqui, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço essa finalização do debate, finalização que, na verdade, é um início. Estamos começando a disciplina de metodologias e técnicas participativas na residência, nesse semestre de 2021. Então, aqui é apenas uma provocação para a gente trazer essas questões para dentro da sala de aula também. E gostaria de falar para vocês que a presença da Valéria, da Suzana, da Paula e da Luana aqui é muito inspiradora, e também trazer que em tempos de tanta escassez de diálogo e valores na nossa sociedade, nessa disciplina a gente abre o espaço para trabalhar com a riqueza da diversidade das formas de se lidar com os conflitos, incluindo a subjetividade de cada um e dos grupos sociais envolvidos. É uma abordagem plural e isso significa que aplicar esse tipo de metodologia não é restrito, ao contrário. Tem um objetivo intrínseco de liberar o potencial criativo dos grupos que estão envolvidos, incluindo os próprios grupos nos lugares que nós vamos estar dialogando. Os fundamentos teóricos e o que foi trazido aqui, eles são trazidos por Valéria desde 2007, 2009, a partir de uma visão científica. Vejo que Daniel e outros colegas trouxeram algumas perguntas. Essas perguntas são super válidas e é muito importante que a gente dialogue para que esclareça, que amplie e que a gente abra um leque de possibilidades para a gente não excluir e sim trazer a prática da inclusão, com as próprias palavras da Valéria que nos trouxe hoje. Então, em nome do corpo docente da residência em Arquitetura e Urbanismo, Engenharia, como atual coordenadora da 4ª edição do curso, eu agradeço as trocas que aconteceram aqui nesse espaço e tempo, e que possam ter esclarecido questões relevantes para a turma e para o público que está nos assistindo. Eu desejo que continuem conosco nos próximos eventos que a residência possa estar expondo dentro no nosso site ou no nosso canal do YouTube, etc. Agradeço também aos monitores, o Felipe, o Vinícius e a Catarine, que estavam aqui nos auxiliando na plataforma do Congresso UFBA, e abro para qualquer, se vocês quiserem se despedir do público, ainda tenho esse pequeno espaço de tempo para as palestrantes. Obrigada. Pode